Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, hoje iremos abordar o penúltimo capítulo do livro Mensagem de Renovação, cujo título é O Egoísmo, que é o capítulo 29. Nesse capítulo, como no capítulo anterior, irmão Jerônimo vai buscar no Evangelho de Mateus, seu capítulo 5, uma das bem-aventuranças. Nesse caso em especial, nesse capítulo em especial, irmão Jerônimo foi buscar no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, uma fala, uma mensagem do Cristo, quando ele nos diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante, né? Quando Jesus nos diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, essa vocês vão perceber lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Essa é a primeira bem-aventurança. É exatamente a bem-aventurança que vai nos falar da necessidade de nós trabalharmos em nós a humildade. E olha o título que o irmão Gerão escolheu para esse capítulo, egoísmo. E ele vai iniciar o capítulo nos convidando a essa reflexão sobre o egoísmo, nos dizendo: o egoísmo tanto é a negação da caridade, como é também orgulho. Então, essa primeira bem-aventurança que Jesus nos traz, que Mateus retrata lá no capítulo 5, logo no início, no seu versículo 3, exatamente nos convida a trabalharmos em nós o que é humildade. E irmão Jerônimo vai dizer que o egoísmo é orgulho. O orgulho é o contrário da humildade. E vai dizer mais, que o egoísmo é a negação da caridade. Por isso, com o Evangelho segundo o Espírito, vai nos dizer que caridade e humildade são os dois alicerces dos ensinamentos morais do Cristo. E irmão Jerônimo retrata isso aqui, logo no início, nessa frase. Nós precisamos trabalhar a caridade, mas precisamos trabalhar, acima de tudo, a humildade. Porque caridade sem humildade é porta aberta para a vaidade, para o orgulho, para o egoísmo. É trabalhar para fora, mas não esquecer de trabalhar para dentro. Então, o egoísmo, que é esse um dos filhos do orgulho, o orgulho, que é esse grande obstáculo para a evolução, para o progresso da humanidade, como informa os espíritos a Kardec, como responde os espíritos a Kardec, é também esse grande obstáculo para a nossa reforma íntima. Então, precisamos trabalhar em nós. Esse orgulho que ainda é muito forte, esse egoísmo que ainda é muito forte dentro de nós, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a humildade. Então, egoísmo é a negação da caridade, porque é filho do orgulho. O indivíduo de irmão Jerônimo, que não tem plena consciência de que o outro é seu irmão, torna-se egoísta. Olha que interessante também, né? Irmão Jerônimo chamando a atenção que todos nós somos filhos de Deus, consequentemente, todos nós somos irmãos. Precisamos um dos outros. Uma das leis de Deus é a lei de sociedade. Então, precisamos estar unidos, um ajudando o outro. Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. E quem é esse próximo? São todos aqueles nossos irmãos que estão naquele momento ao nosso lado, necessitando, precisando de ajuda. Como nós precisamos de ajuda, em alguns momentos, esses irmãos também necessitam de ajuda em alguns momentos. Então, se nós somos ajudados, precisamos também ajudar.
Porque esse trabalho de solidariedade, fraternidade, esse exercício da solidariedade, da fraternidade, da caridade, ajuda a gente a trabalhar esse orgulho que ainda é forte dentro de nós, né? E fortalecermos a humildade. O indivíduo que não tem plena consciência de que o outro é seu irmão torna-se egoísta. Aí a gente lembra um questionamento que Kardec faz dos espíritos, quais as consequências do relaxamento dos laços de família? Os espíritos vão responder a Kardec a recrudescência do egoísmo, né? E a família, somos todos nós, né? A família universal, né? Tornando-se egoísta, diz irmão Jerônimo, passa a ter necessidade de rebaixar as pessoas que o cercam, que se acha melhor do que o outro. É o personalismo tomando conta do indivíduo. Para se sentir importante. Para se sentir importante, ele tem a necessidade de diminuir o outro, de rebaixar o outro, de condenar o outro, de criticar o outro. Mas o nosso modelo e guia, que é Jesus, para ele se tornar tão importante como ele se tornou, dividindo até a história entre antes e depois dele, ele não precisou rebaixar ninguém, ele não precisou diminuir ninguém, ele não precisou humilhar ninguém, ao contrário, ele acolheu com amorosidade, com compaixão, como o bom samaritano, né? Tocado de compaixão, ajudou aquele homem que estava caído na estrada, enquanto o sacerdote e o levita passaram e não o ajudaram. Então vejam que os maiores exemplos são de indivíduos, principalmente esse nosso maior modelo e guia que é Jesus, segundo a espiritualidade nos respondeu a Kardec. Ele não precisou humilhar ninguém para ser lembrado hoje, da forma como ele é lembrado. Ao contrário, ele ajudou a todos aqueles que o buscaram, como continua ajudando a todos aqueles que o buscam hoje, sem precisar rebaixar ninguém, mas aceitando o outro como o outro é, procurando ajudar, claro, no processo de mudança de todos nós, mas ele não nos condena, ao contrário, ele aceita a gente como a gente é. É ciumento, irrita-se com as mínimas coisas, tudo o perturba, gosta de falar mal do outro para diminuí-lo, critica e é invejoso. Essas são as características do egoísta, dessa pessoa que alimenta ainda muito forte dentro dela o egoísmo. É ciumento. Esse não é o amor que Jesus nos convida a ter um pelo outro. Como ele nos colocou lá, está no Evangelho de João, naquele último encontro dele com seus discípulos. Amai uns aos outros como eu vos amei. Esse amor não é ciumento, é acolhedor. Irrita-se com as mínimas coisas. Quem ama de verdade, quem trabalha a humildade de verdade, quem pratica a caridade sem ostentação, não se irrita, porque essas atitudes acalmam, tudo perturba. Então o problema não está fora. O que perturba essa pessoa ainda muito egoísta, que alimenta ainda muito o egoísmo dentro dela, o orgulho, o que perturba não é o que está fora, mas o que está dentro dela. É o mal, esse mal que ainda existe dentro dela. Esse nosso maior obstáculo para o crescimento, como responde a espiritualidade de Kardec, que é o orgulho. Gosta de falar mal do outro para diminuí-lo. Só enxerga no outro os defeitos, e em si as qualidades, quando deveria enxergar no outro os defeitos e as qualidades, e em si mesmo também qualidades, mas também defeitos. Para que a gente possa, compreendendo que todos nós temos defeitos e qualidades, a gente possa se ajudar e ajudar o próximo.
e critica e é invejoso. A crítica destrutiva e a inveja quer querer não alcançar o que o outro alcançou, mas muitas vezes é querer estar no lugar do outro, obter o que o outro já obteve, esquecendo que a gente só obtém as coisas pelos nossos próprios méritos. Então, se você quer obter, conquistar aquilo que o outro conquistou, no lugar de querer tomar o que o outro tem, ou estar no local, no lugar que o outro está, procure se trabalhar, procure trabalhar para através dos seus méritos, você alcançar. Porque Jesus nos disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, mas para isso é necessário acreditar e trabalhar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça seu comentário, dê seu like, que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.